Isso pode, Vete? Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Isso pode, Vete. Vete. Pode sim, gente. Pode muito. Hoje a gente tá podendo tanto, mas a gente tá podendo tanto que a gente vai anunciar pra vocês uma nova parceria! Eu amei essa parceria. Ela é assim, é enviesada toda pro lado de Vitória, né? Então, assim, Mas pelo menos algum grata. episódio tem que ser comigo, né, amiga? Não, Então, super eu participei do grata. episódio de felinos, clínica geral. Acho que vocês esqueceram um pouco de mim, assim. Não, ela ganhou, gente, o negócio. Ainda bem que ela ganhou, não foi um estagiário, mas foi melhor do que isso. Foi o quê? Uma parceria com a Samsung. Não sei se vocês já ouviram falar da Samsung, mas a Samsung tem os melhores equipamentos de odontologia desse Brasilzão, gente. Então, se vocês não ouviram falar, ouçam agora, tá? E a Vitória tá aqui para atestar a qualidade dos... Realmente, eles são excepcionais. Eles têm os produtos que a gente precisa de maquinário, né? Ultrassom, a maleta do equipamento portátil. E assim, o que eles têm muito de diferencial é o pós-venda, Maravilha. sabe? Porque às vezes dá algum problema no equipamento ou alguma coisa que você não esteja conseguindo mexer com ele e eles são exímios. E é Senso, isso, gente. Muito tem obrigada. coração. Obrigada pela essa parceria. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos a manter essa parceria até nossa 28ª temporada, se você quiser. Ah, Entendeu? A gente bota esse objetivo, chegando lá a gente dobra. Tá bom? quando atinge a meta, A gente dobra a meta. Muito obrigada, viu, gente? Você que não conhece a Samsung, vai lá conhecer, tá? O pós-venda é importantíssimo, principalmente para quem tá começando nessa área de odonto. Então, às vezes a gente fica confusa, aqueles aparelhos, eu não sei mexer em nada, mas a Vitória sabe? E o legal assim, que não é só para odonto, né? Até para as clínicas, eles fazem essa venda para as clínicas com os equipamentos de ultrassom e tudo. Então eles dão abrangem muita coisa, né? Maravilha. Obrigada, gente, pela parceria. Só parceria de qualidade hoje, hein? Não é? Sim. Tô feliz, cara. E, falando em parceria de qualidade, nosso convidado, a gente tá chique. A gente tá ficando cada vez mais chique. Entendeu? O objetivo é a gente alcançar ali os Emirados Árabes pra gente trazer as pessoas sempre mais importantes e de mais longe. Hoje eu tô me tremendo. Você sabe que você que vai apresentar esse convidado. Acho que eu não tenho. A responsabilidade é sua. Não tem roupa pra Pra essa. isso, hoje eu realmente eu fui me vestir, eu falei, gente, não tem roupa pra esse evento. A pessoa assim, tem meu coração, de verdade. Foi meu professor na Anclivepa São Paulo, ele é coordenador, professor lá. Fez a Anclivepa São Paulo também. É formado desde 99 pela USP, mestre, doutor e especializado em odontologia. Tem todo o meu amor, respeito, gratidão e sei lá, tudo. Eu sou completamente apaixonada por esse homem. Um homem que eu sou apaixonada, gente. Achamos um Achamos. Quem é ele? Daniel Ferro. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, gente. Olha, que alegria estar aqui, viu? Depois dessa recepção tão calorosa. Vicky, a recíproca é verdadeira, você sabe disso. A gente, quando forma os alunos se formam lá, dá aquela sensação de despedida, aquela coisa... E no final a gente vira tudo amigo, a gente é amigo. Então, hoje eu tenho amigos no Brasil inteiro, da Amazônia, como eles dizem, do Oiapoque ao Chuí. Eu tenho realmente. Então, Vicky, a recíproca é verdadeira. Sheila, muito prazer em conhecê-la. Obrigado. Mas conta um pouquinho pra gente. A gente já sabe que a gente tá trazendo o quê? Pessoas com currículos cada vez mais extensos, né? Então, seu currículo maravilhoso e tal. Mas conta a sua trajetória. O que te levou pra odontologia? Como que você pensou em ir pra essa área? Você criou praticamente essa área de A especialização. fundação da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária foi esse cara que tava lá. E um monte de gente, né? Minha única vantagem é que eu sou velho, então eu tava lá. Não, na verdade é assim, eu vou te falar que foi meio acidental, quase que acidental eu estar na odonto. Na verdade, quando eu me formei, eu queria ser cirurgião. Eu gostava eu achava que eu ia ser cirurgião de cavalo. Então, sempre assim, né? Umas coisas aleatórias. Eu eu também fiz muito fiz pra cavalo. estágio, fiz um monte de coisa. Só que eu notei que ia ser um pouco mais punk para ser cirurgião de cavalo. E lá, só que eu tinha vantagem de eu estar na USP, e a USP tinha um laboratório de odontologia comparada, o professor Gioso, que aliás é o precursor de tudo, o Marco Antônio Gioso, que foi o meu grande mentor de tudo.
E aí um dia conversando, eu falei, professor, eu quero fazer mestrado. E ele era professor de cirurgia. Ele falou, tá bom, você entra na fila, mas você vai ter que limpar chão no laboratório. É o que tinha que se fazer na época. E eu fiz isso, eu fiquei lá. A primeira semana que eu vi os atendimentos de odonto, eu me apaixonei. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu já montei um modelo experimental, uma coisa para eu arrumar alguma coisa para ficar lá. Legal. E eu fiquei, desde então, isso faz, sei lá, 25 anos, e nunca mais saí de lá. Né? Eu praticamente vivi a minha vida dentro da USP, fazendo isso. Eu devo toda a minha trajetória ao professor Marco Antônio Gioso, né? À USP em si, e depois os outros colegas. Tem o Odontovete, que é uma clínica gigantesca em São Paulo, especializada em odonto. Eu trabalhei lá há 18 anos, enfim. Então, tem muita gente envolvida nisso. Nesse meio tempo, foi que o professor também criou a ABLV, que é a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária. Não existia no Brasil. E a gente tinha que montar um grupo ali. E a gente fez parte disso aí. Então, foi muito legal. Hoje a ABLV tem gente, já tem afiliado do Brasil inteiro. Isso é muito legal. Muito né? legal mesmo. Então, é uma paixão que vem lá de trás. E eu cliniquei, vou te falar, porque eu precisava ganhar um dinheiro, eu cliniquei, sei lá, muito pouco da minha vida, pelo bem dos animais, ainda bem, eu cliniquei muito pouco, porque, olha, então, deixa isso pra lá, mas Clinicou assim, pequenos ou clinicou grandes? não, pequenos, Meu não, só pequenos. Queria cirurgia de grandes, foi clinicar Não, pequeno e caiu no pequeno. odonto. Mas foi assim, foi muito pouco, graças a Deus, Tá todo mundo pro bem salvo. deles. Nenhum Exatamente. deles morreu, você pediu reforço pra quem tava em volta. Não, mas é isso, faz parte. Eu entendo super. Eu cliniquei pouquíssimo pra cachorro. Não sei nada de cachorro. Então. Pergunto se cachorro tem felve até hoje, entendeu? Faço a menor ideia. Mas é isso, a gente vem mudando, vem. Aí eu já no começo, lá em 2002, na verdade, o curso de especialização de odontologia veterinária é o primeiro curso de especialização do Brasil. Então não tinha nenhum. Aí o professor Joso criou esse curso, eu era aluno dele já, então eu virei monitor do curso, eu era mestrando e, eh, e ainda dava umas aulas no curso já. Então, eu estava fazendo, quer dizer, eu estava tentando fazer tudo, topando tudo, né? Aí nessa época você ainda limpava o chão do laboratório ou já tinha passado essa fase? Eu já tinha ganhado um upgrade lá dentro. Graças a Já Deus. tava lavando a vasilha, Já saiu tava- do chão já e tava na lavando pia, pipeta. já. Trabalhava Mas pouco, graças a Deus. né? Mas isso dá muita casca, dá muita experiência pra Com gente. certeza. Isso é muito bom. Então, a partir dali, depois eu me formei, me tornei professor, e depois de um tempo eu me tornei coordenador, e hoje eu e a Vanessa Carvalho, que é outra professora aqui de São Paulo, nós somos coordenadores, a gente mantém o curso lá, sei lá, tá com a gente há muitos, eu nem sei, mais de 10 anos já. E aí nós temos... E eu quero monitoria. Eu já falei. Ela tá me Eu chamando. tô enchendo o saco já, falando sobre monitoria. Vanessa, eu quero minha monitoria, tá? E eu não quero sair de lá, porque realmente, gente, é um curso que a gente entra e a gente não quer sair, sabe? Justamente por isso, porque não são só professores, não são só colegas. São pessoas do Brasil inteiro, até de fora, que tem a galera lá da Colômbia também, que junta todo mundo. E a gente realmente cria aquela amizade, aquele carinho com os professores, com os monitores, com todo mundo, e a gente não quer sair. Eu arrumei uma reclamação no dia da formatura, eu não quero ir embora, me dá monitoria. E eu não quero, e realmente, a gente sente muita falta. Sair de lá é realmente... Você sente a síndrome do ninho vazio e a gente sente a síndrome do abandono. Pois é. A gente se sente abandonado. Meu Deus, acabou meu mundo, o que eu vou fazer? E assim, aqui em Juiz de Fora, eu não tenho um amparo, né? Eu e Deus e você, que eu fico te enchendo o saco até hoje. Mando pra ele, prof, o que eu vou fazer? Aí eu mando pra ele, eu falo, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Porque aqui a gente não tem, né? Eu vim com o raio-x portátil, eu sou a primeira do raio-x portátil aqui. Então tem a Dani aqui, que é de muito tempo, que é odonto, mas de volante, eu sou a primeira volante daqui. Então não tem com quem trocar figurinha, né? Isso faz muita falta, né? Faz muita falta. E assim, foi legal porque eu tive uma receptividade quando eu vim com o odonto pra cá. Mas mesmo assim, ainda é muito inicial, Sim. né?
Então, assim, me conta um pouco como que foi esse início seu, se já tinha uma cultura da odonto ou se você começou do mato igual é em Juiz de Fora. Mas lembrar também que São Paulo é É, diferente. outra terra, né? terra. Outra É. terra. Não, é assim, eu não sou o que capinou o mato. É, Quem aqui a gente capinou tá o mato foi o pessoal do Odontovete, por exemplo, a Sim. Michele, o Herbert, outros, não foram só eles, tem o Sofal em Minas, que estava na época, algumas pessoas que já estavam tentando a odonto. Eu vim na rabeira, também não tinha nada, não existia volante, médico, odonto volante, não tinha nada. Não existia anestesista volante. O primeiro volante é meu amigo de turma, o Zé Colmeia, não sei se ele é o primeiro, mas é um dos Zé primeiros. Colmeia. O Zé, O original, Põe Põe essa essa imagem, imagem, o Zé Colmeia. Olha só, eu acho que eu tô na faculdade. Tranquilo. Mas assim, e é muito legal, porque você vê os caras abrindo o mercado. Então, assim, hoje a gente vê as pessoas ligando e marcando consulta diretamente, consulta especializada diretamente. Então, eu acompanhei a evolução, não só, não tô falando de odonto só, da especialidade na veterinária. E isso mudou tudo. Sim. Inclusive porque existia uma resistência enorme da própria comunidade veterinária. É que Os tinha que fazer veterinários tudo, mais né? antigos não aceitavam isso, né? Ninguém aceitava. Como assim vai vir agora um moleque aí fazer cardiologia aqui? Uhum. Fazer não tinha isso, entendeu? Então, isso revolucionou a veterinária para muito bom, para muito bem. E agora a gente vive um outro aspecto. Quer dizer, a gente está afunilando ainda mais, que é o quê? Os próprios especialistas ou especializados estão desvendando ou desbradando o mercado na área deles. Sim. Então, isso que você está vivendo aqui, Vicky, sabe o que é mais legal para a gente, que forma essas pessoas, o que ajuda a formar, é que a gente está vendo essas pessoas se tornarem pioneiros também. Como eu conhecia anteriormente os pioneiros, de alguma forma eu fui também, a gente está criando outros pioneiros. Sim. É. Tem ex-aluno meu que montou clínica de odonto em Natal e que mal tinha veterinário. Não o Natal inteiro, mas é uma região, enfim, específica. Eu lembro muito bem, meu xará, Daniel. E ele, o cara hoje é referência lá. Então isso é um orgulho enorme pra gente. Eu fico bem feliz, assim, com isso. E é uma felicidade também pro meio da veterinária, né? A gente vê Sim. os bichos se beneficiando dessas Sem especializações, dúvida. de cada vez mais curso de boa qualidade, né? Que é o que você trabalha, que você dá aula, é Sim. uma referência em pós-graduações, em cursos diversos. Então quando a gente vem eu vim do Rio pra cá, né? Então aí a gente vê bem essa diferença. Tanto que o Rio não é comparável a São Paulo, tá, gente? São Paulo é tipo pioneiro mesmo, tá lá na frente. Aí o Rio tá muito bom. E aí a gente vem pra Juiz de Fora, que aí eu falei, gente, ainda era esse pensamento não, clínico geral tem que fazer tudo. Eu cheguei aqui, o povo falando que eu tinha que operar, você tem que operar. Como você Tem não que faz atender castração? cachorro. Não faz castração? Eu falei, meu amor, não sou cirurgiano, não faça isso com os bichos. Exatamente. Não é o meu objetivo. Então, isso daí é ótimo. Então, agora você tá vendo cada vez mais a subespecialização também dentro da sua área, né? E como é que e quais são as principais que você tá vendo, assim, pipocar dentro da odonto? Olha, é lógico que, assim, a primeira especialidade da odonto, desde o início, é a periodontia, que envolve a raspagem do cálculo dentário, né, do tártaro, a remoção do tártaro, a extração de dentes, enfim. Até porque a grande maioria dos animais, tanto o cão quanto o gato, em algum momento da vida, tem algum grau dessa bendita doença que se chama doença periodontal, né, que é uma doença, na verdade, a gente diz, uma vez eu escrevi um artigo que eu até recebi depois, o pessoal que avalia os artigos, falando, mas que título é esse? Eu pus Controlando a Doença Periodontal, né? E, na verdade, todo mundo chama isso de tratamento. Na verdade, a gente não trata a doença periodontal, porque ela é inevitável. A gente interrompe um processo da formação da placa bacteriana, enfim, que depois forma o tártaro e tal. A gente interrompe aquele processo e no dia seguinte aquilo já está começando novamente. Claro que isso envolve o sistema imunológico do paciente, tudo isso. Comorbidades, né? Comorbidades, enfim.
Mas, então, o grande dia a dia do dentista veterinário é a periodontia. Uhum. Mas existem especialidades como a endodontia. Eu tenho colegas que adoram, eu particularmente adoro fazer tratamento de canal, por exemplo. E eu já fiz, inclusive, um parênteses aqui, eu já fiz em leão, já fiz em tigre, já fiz em macaco. E a coisa. Aí é um. Aí é o lado da satisfação pessoal, vai aqui, né? Eu falo assim, meu, eu tratei um tigre, a cabeça de um tigre desse tamanho. É maravilhoso. E tem sido crescente, né? Muito, E muito. O FEC apareceu, Sim. inclusive na TV, já no tem, hipopótamo, que era uma coisa que não se pensava em tratar esse tipo de animal, né? E hoje em dia tem o especializado para aquilo. E cada Isso é coisinha fenomenal. Isso é lindo fenomenal. de ver, é lindo. É claro que isso tem uma influência grande, principalmente dos Estados Unidos, né? Que foi o berço de tudo essa. Começou na década de 60, mas nós estamos aqui, ó, pau a pau com eles. Uhum. Né? Além da endodontia, por exemplo, ortodontia. Quem imagina aparelho na boca de animais? Isso é. E, na verdade, a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que lembrar, isso é uma coisa que eu falo para todos os alunos, a gente tem que lembrar do fenômeno de domesticação. O fenômeno de domesticação, isso vale para qualquer espécie. Tá? Ele muda completamente diversos aspectos da vida do animal. Você pode estar falando de um coelho, de uma chinchila, de um cão, de um gato, ou de um porco domesticado. Isso muda tudo. Isso começa com a alimentação, inclusive. Muda a posição dos dentes, porque esses dentes... Por exemplo, você pega uma chinchila ou um coelho que não mastiga mais o que ele tinha que mastigar e esse animal precisa gastar esse dente durante a vida toda. Se não cabe, ele não vai gastar, o dente cresce lá dentro, não cabe o dente mais. O organismo tem que fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Ele muda a posição do dente. Uhum. O dente desvia de posição, ele não consegue mais comer. A base desse problema é o quê? A domesticação. Nós somos o quê? Nós somos seres domesticados. Uhum. E aí, em última análise, quando a gente chega na pergunta que todo tutor, principalmente os brincalhões, aquele tiozão do pavê, que fala assim, e você que atende tutores de gato, tutor de gato adora falar assim, por que eu tenho que escovar o dente do meu gato e quem vai escovar, quem escova o dente do leão? Quem escova o dente do tigre na selva? A pergunta faz sentido na cabeça dele. A vida é completamente diferente, né? A Então, alimentação é completamente diferente. Exatamente. E a resposta é: o bicho que está na savana não é domesticado. Existe uma diferença abissal entre os dois. O bicho que está na savana, ele ainda faz algo que a natureza criou, que é a melhor escovação que existe: a caça. Você imagina que o ato de caçar é extremamente, parece redundante, é agressivo, mas não é só agressivo pela cena, é muito agressivo para a boca. Uhum. A boca, você imagina o que a boca de um guepardo suporta para caçar um filhote de uma zebra. Uhum. Aquilo gera atrito o tempo todo na boca. Raspa os dentes, raspa a gengiva. Isso é a melhor forma de escovação que existe. Quando a gente proíbe, entre aspas, os animais de fazerem isso, porque nós domesticamos, a gente tem que fazer alguma coisa para substituir. Sim. E isso é a escovação ou mastigáveis. Aí entram esses produtos, por exemplo, como o DentaStick, que tem um formato adequado, que tem uma textura. Porque não é só mastigar. Se você falar assim, eu tenho um cão ou um gato em casa e ele vai comer ração, eu ouço ele mastigar. Esse mastigar eu chamo sempre de falsa mastigação. Porque aquilo não é uma mastigação. É um pellet de ração. Em termos nutricionais não se discute. Uhum. Mas é um pellet de ração que ele é feito numa textura que ele esfarela na boca. E a higiene da boca ela é feita com muito exercício. Isso é chamado de exercício periodontal na odonto. Que é assim, usar a boca. Então, o animal que precisa se alimentar na savana, ele passa horas rasgando tecidos, exatamente. Tem tendão. Eu sei que é esquisito falar isso, mas é natural. É tendão, é músculo. Até ele conseguir se satisfazer, ele usou muito a boca. Uhum. Eu tenho fotos do próprio Roberto Feca, que é nosso amigo,
que ele fazia umas viagens malucas para África, levando alunos e tal. Ele anestesiava esses bichos para fazer medições. E eu tenho umas fotos de boca de, por exemplo, guepardo adulto. A boca é linda, parece que escovaram a boca dele. E você não vê gengivite ou inflamação na gengiva, você não vê cálculo, né? O que você vê? Eventualmente uma fratura de dente, porque eles brigam, enfim. Até por esse uso, né, mais agressivo que você... Mas esses bichos não perdem dente espontaneamente. Aham. Então, isso que o tutor traz pra gente, poxa, doutor, por que o meu cãozinho, por exemplo, um Yorkshire de 4 anos, tá caindo o dente dele? Isso não é normal. Com a estrutura toda que tem na boca de um cão desse, que em princípio é carnívoro, e o gato principalmente, não é para cair dente assim. Uhum. Existe um problema sério de infecção. Então, isso não acontece em animal. Agora, se você for para animal selvagem, mas de cativeiro, em zoológicos e abrigos, o problema é semelhante. Porque também lá dentro é impossível você Colocar uma zebra lá pra ele colocar uma caçar. zebra pra ele caçar. Vamos evitar, Então, gente. infelizmente, Pelo tem amor de essas Deus. nuances aí. Aham. Agora, isso também gera mau posicionamento de dentes, então a gente tem que colocar muitas vezes aparelho na boca. A gente faz a área de restauradora, que é o quê? Colocar prótese nos dentes, Uhum. animal que perdeu o dente, implantodontia, então fazer implantes na boca de animais. A gente tem algumas limitações, porque muitas vezes a gente não tem material próprio para animais. Uhum. A gente pega isso da área humana, por exemplo, implante. O menor implante que a gente tem para humanos não cabe, por exemplo, na boca de um Yorkzinho. Então, a gente tem certas limitações. Fora isso, nós podemos fazer tudo o que se faz na odonto humana. Muito bom. E É. até estudos, né, professor? Sem dúvida. Implante, de ortodontia, ainda não tem material suficiente, né? Não tem. A Especificamente. Michelle, inclusive, ela é dentista. Tem muitos veterinários, muitos dentistas veterinários que fizeram odonto humana para trazer da odonto humana para veterinário. Então, assim, tem muita coisa que se usa humano, porque Uhum. ainda não tem na veterinária material suficiente. Para endo, por exemplo, as limas a gente não consegue aqui muitas vezes, né? Tem que vir de fora, essas coisas. Aí você tem o problema da demanda, né? É. Aí que é a importância da gente ter mais pessoas no mercado trabalhando, precisando de material. Por isso que eu admiro empresas como a Samsung, por exemplo, Uhum. que investem num momento em que nem se compara com que a Samsung, por exemplo, tem. Eu sei porque eu sou amigo do Matheus, que é o dono e tal. Eles estão na área humana há mais de 40 anos. Sim. Eles têm uma expertise enorme. O que eles vendem na área humana não vai se comparar ainda ao que eles vão vender na veterinária. Mas é um cara que investe. Não É tem jeito, girino ainda. entendeu? Não tem como. E sabe onde vai Entendeu? chegar também. Produtos para a área de odonto, a gente sabe que. Mas por isso que a gente incentiva os alunos a. É claro que a gente tem que indicar aquilo que tem estudo, Uhum. né? Como a gente estava falando agora do Dentastick, que tem um formato patenteado, que tem textura estudada. Uhum. Isso a gente sabe há muito tempo na odonto. Que a gente pode fazer uma ração um tamanho adequado com uma textura. Existem limitações? Existem, porque aí você teria que fazer ração com o formato e a textura de dente para cardiopata, É. e eu sei da dificuldade. Mas mesmo assim a gente encontra coisas e isso é admirável. Uhum. Né? A gente tem que dar valor Isso é uma para isso. evolução, né, de qualquer forma. Sim, e a ideia é que o meu sonho é que a odonto se torne um mercado maravilhoso. Os Uhum. caras Nacional, é, de fato. é, Em todas as regiões. Lembrando que, assim, os produtos, eles são excelentes auxiliares, né, prof? A gente não pode dizer que são substitutos da escovação, sim, né? Porque como a escovação não tem como. Mas são auxiliares com o que tem em componente, com o formato, com as texturas e tudo. São excelentes para isso, né? E a gente confia no que realmente funciona. Na prática, o que a gente faz? Quando a gente trata um paciente, vai fazer uma prescrição pós-operatória, além da medicação analgésica e tal, nós vamos fazer toda uma orientação e um acompanhamento de escovação, né? Isso, o acompanhamento é feito por meses para melhorar a qualidade da escovação e tal. E junto a prescrição de produtos que a gente conhece, que são reconhecidamente
Comprovado. efetivos, comprovados, tá? Porque assim, é lógico, a gente pegar o mercado, tem um monte de coisas para boca. Que falam que são, né, É, auxiliares para saúde bucal. exato. E o que a gente tem que fazer é o quê? Procurar a base disso. Sim. Onde estão os estudos a respeito? Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte. O mercado americano, isso vocês não têm ideia. Vocês entram numa loja gigante aqui, uma Mega Pet, que é maravilhosa, lá é absurdo, Real. é surreal. E proporcionalmente é a mesma coisa. Tem uma quantidade de porcaria, desculpa o termo, Ele aqui na pode. mesma proporção. É. É absurdo o que tem. Então lá existem órgãos, inclusive, que controlam isso, que botam um selo no produto e falam, ó, esse produto aqui ele tem uma efetividade comprovada. E muitas vezes, como a Vicky falou um negócio fundamental, os produtos eles têm efetividade pontual em algumas coisas. Eles não vão resolver todos os problemas. Claro que Não não. tem como. O milagre não existe ainda. Entendeu? Então, como o Dental Stick que vai controlar a placa bacteriana, ele desorganiza a placa. O que ele está fazendo? Ele está imitando a caça do animal, a mastigação. Uhum. E por isso que você não pode dar, você tem que. Isso é importante para o veterinário orientar, que dê um tamanho, eles têm vários tamanhos, mas que dê um tamanho que seja suficiente para que o animal gaste tempo brincando com aquilo. Não faz sentido eu dar um pedaço Você pega o dia inteiro, né? pequeno para um Rottweiler, Uhum. que ele vai dar 2 mastigadas. Aí não faz Às sentido. vezes nem vai mastigar, né? Você entendeu? Quebrou uma vez. Um Golden não vai mastigar. Mas isso parece meio óbvio, mas tem alguns tutores que existe uma sensação de. Eles têm dó de ver o animal mastigando. Do trabalho, né? Isso eu vejo muito. Não, Então, e fala, nossa, ele fica muito tempo, isso deve É. estar duro pra ele. Mas não, ele exatamente. precisa daquela Ele movimentação. precisa daquilo. Não, e às vezes ele tá há muito tempo porque ou tá sentindo uma dor também. um incômodo, Também. E aí não passa Claro. pelo odonto. Claro. E aí vem e acha que o petisco vai resolver tudo. Então a gente tem que fazer essa orientação de maneira consciente, obviamente, né, gente? E lembrando aí que o Dental Stick é para cães, é ótimo, vários tamanhos, mas me traz um questionamento. E os gatos? Mas eu ia te perguntar agora. Me ajuda. Que isso? Mas isso é uma limitação que a gente tem. É, porque eles não têm interesse, Gato né? doméstico, eles não têm interesse por isso. Uhum. A gente fica muito limitado. É. Tem que botar E existe, né, petisco, assim, que falam pros gatos. Eles adoram esses petiscos que falam que é de tratamento e tal. Mas, assim, eu acho que nada exclui a escovação como sendo o principal ali pro gato. Sem né? dúvida. Mas em nenhum momento a escovação vai ser excluída. Uhum. Ela está sempre aqui. Então a gente tem, vamos lá, a caça como o gold standard, o melhor do mundo. Como a gente não pode fazer isso para os domésticos, tem a escovação. E aqui embaixo toda essa gama de produtos Auxiliar. auxiliares, seja a gente chama de mastigáveis ou colutórios para passar na boca ou de diluição, né? Uhum. Seja na comida, seja na água, como adjuvantes, como auxiliares. E é aí que tá. Agora, o gato, mesmo os que são vendidos, se você for ver, a textura deles, não é que sejam ruins, é muito melhor do que não ter nada. Uhum. Mas se você for ver, eles exigem pouco da boca do gato. Sim, Mas eu sei, porque o gato, ele não se interessa mesmo. não mesmo. Agora, existe entre aspas, um preconceito de que o gato é muito difícil de escovar a boca. Isso, é verdade. Existe. É. Na minha concepção, ele é tão difícil quanto um cão. Sim. O que precisa é de um condicionamento em casa. Sim, exatamente. Tem que ser uma Pace. coisa. Eu tenho vídeos para aula, por exemplo, de tutores que escovam, eu demonstrando. Porque, por exemplo, quando eu vou dar aula sobre escovação, eu vou ensinar técnica de escovação. Aham. Pelo menos 3 tipos de movimento de escova sobre os dentes, que a gente pode aplicar nos animais. E eu consigo, nesse gato, demonstrar. O gato está na mesa, tranquilo. Por quê? Porque ele foi acostumado com isso. Uhum. O animal aprende que não machuca. Porque é lógico, Agressivo, né? toda a mucosa oral é mais sensível. E é uma exposição, né, do Não é natural para ele. Exatamente. Não E é? aí acaba que eu tenho uma paciente que inclusive eu vou na casa dessa cliente depois daqui, que ela é odontologista humana
E ela tem 4 gatos, e ela fala assim, a questão de honra, eu escovar o dente dos meus gatos. Então ela escova sempre. E aí, o que eu sempre tento falar é porque a gente acabou domiciliando os gatos muito depois dos cães. Sim. Então as pessoas começaram a entender o comportamento do gato, como condicionar o gato a fazer algumas coisas há menos tempo, né? E o cachorro é um pouco mais besta. Desculpa falar assim. Mas É bem bobo, né? Sim. Então, assim, uma coisa gostosinha, ele vai falar, Ele por vai que não? comprar. E ele confia mais fácil nas pessoas. Uhum. O gato, dependendo de qual idade que você pegou, o que você fez com ele naquela fase ali de exposição comportamental inicial, o que ele vai aceitar. Então, assim, isso seria uma ótima dica, se você tiver, você pode falar para aquela câmera ali, de como fazer a adaptação, tanto para cão quanto para gato, desse início da escovação para o tutor. Para os dois, eu ensino para os dois. Inclusive, eu tenho tutores de gato que controlaram gengivite. Tem um tipo de gengivite que chama gengivite juvenil, de gatos exóticos, por exemplo, Maine Coon, persas, enfim. Eles têm uma gengivite que ela é um pouco fora do normal do que é na média dos animais. Ou seja, o animal com 1 ano de idade, ele tem um grau de inflamação na boca absurdo. E às vezes isso vem junto com dor. Nem sempre, mas às vezes vem junto com dor. O que a gente faz? Orienta o tutor a todos os dias. E aí tem que ser uma coisa regra. Bicho é que nem criança. Ele precisa de regra, ele precisa de repetição. Rotina, né? Rotina. Então, todo dia no mesmo horário, de preferência num momento do dia que a casa está muito tranquila. Então, óbvio que você não vai fazer isso de manhã em cima da máquina de lavar funcionando. E olha que eu já vi isso acontecer, criança gritando. O animal não vai querer. Então, tranquilo, à noite, em paz, todo dia, a mesma pessoa que vai pegar, por exemplo, o gato, põe no colo, se for o caso, se ele gosta, e vai começar a manipular só a região da boca, da região da face. Então, lábio, bigode, na medida do possível, passar o dedo na gengiva. É um negócio que no início eles vão estranhar muito. Eles ficam te olhando, é esquisito. Por exemplo, eu tive clientes que tem muitos gatos que gostam de ir pro banheiro quando o tutor vai tomar banho. Sim. Por causa do vapor e tal. E o cara sacou, ele falou, bom, ele gosta desse ambiente, ele vai escovar e ele ensinou o gato a escovar o dente durante o banho. Eu não sei, eu não imagino a cena. O cara pelado, abaixado. Agachado, escovando o dente. Tirando isso, pra mim é maravilhoso, porque é sensacional. Só não posso Tem a cena dele pelado. fazer um filme. Não. Mas assim, Não é 18 mais. é 18 mais. Então isso é uma repetição. Durante 15, 20 dias você vai ficar fazendo, você vai mostrar pro animal que mexer na boca não é dolorido, pode ser muito agradável. Isso, aliás, aumenta a relação, o contato do tutor com o gato ou com o cão. E recompensa. E a recompensa. porra. Daí que é o importante. Adora recompensa. E a recompensa não necessariamente é comida. Pode ser, e normalmente isso é muito fácil. Eu tive clientes que a recompensa dele é sair para passear. Legal. Então, na hora que pega a escova, ele já pega a guia na boca e já senta para escovar. É um condicionamento, é lindo de ver. Mas tem que ter uma recompensa. Todo dia tem que ter uma recompensa. E aí, essa repetição diária. Até o momento em que você pode... O tutor sente isso, que o animal já está mais... O que a gente quer eliminar? Movimento de cabeça, né? Que o animal fica ou pondo a pata. Vocalização, né? Vocalização, quer sair, acha que é... Outra coisa que ele tem que entender, não é hora de brincar. Pode ser agradar, mas não é hora de brincar. Aham. Então, é um processo. Feito isso, a partir daí, por exemplo, pode pôr uma dedeira de borracha, que não é um objeto bom para escovar, mas para o treinamento é bom. Porque o animal vai começar a sentir um gosto de né? plástico. É. Porque a cerda também pode incomodar se for com ela direto. Então, a Isso, gente coloca faz dedeira, cócega. Exato. pra acostumar e depois, pá. E aí depois, escova de dente. E aí também é um processo, porque o início não é uma coisa simples de fazer, né? Então, quanto mais o tutor fizer, mais ele vai treinar, mais o animal vai estar treinado, e aí entra o veterinário, o dentista, que vai chamá-lo em retornos periódicos, 1 mês depois, 3 meses depois, 6 meses depois, para melhorar a escovação.
E não é só melhorar a escovação. O dentista veterinário tem um trabalho a mais em relação ao dentista de pessoas. Por quê? O dentista, o pediatra, ele tem que motivar a criança, né? Nós temos que motivar o animal e o tutor. Verdade. Porque depois de 6 meses, falar que alguém vai escovar o dente de um bicho super feliz, alegre e contente, não sei se é tão frequente assim. Esse condicionamento não é só do animal, né? É da É pessoa. da pessoa. Só que você precisa trazê-la no consultório. É. E como é que você motiva o ser humano? Com elogio. Comigo é com suborno também, pode Com dar. suborno também. É. Pode ser um Mas você bombom. tem que elogiar. Falando agora pros veterinários, você tem que elogiar. Alguma coisa a pessoa está fazendo bem. É. Pode estar tudo Mostrar. errado, mas alguma coisa você tem que elogiar. E aí você vai mudando aos poucos. Eu tive casos em que eu troquei para escova elétrica, por exemplo. Que legal. E escovar com a escova elétrica é extremamente eficiente. Depende da escova, lógico que você vai selecionar, mas é muito bom. Uhum. Então, você consegue chegar lá. Eu sempre falo para os alunos, porque todo mundo, quando você dá essa aula, eles torcem o nariz, eles falam, mas você não vai acontecer. Impossível. De 10 pessoas, uma que fizer, o teu trabalho tá realizado. Aham. E depois você aumenta para 2, depois você aumenta para 3, e aos poucos isso vai virando um... Tem clientes que trazem hoje, vem para um ano depois que tratou, volta para fazer uma nova consulta, já com o kit de escovação, mostrando, já está incutido no dia a dia, no hábito deles, a escovação. Sim. Inclusive tem a área da odontopediatria, né? Sim. De você pegar o animal, já ir para as primeiras consultas para vacina, já ter essa orientação nas primeiras consultas. Porque quanto menor, mais jovem o animal, mais fácil você adaptar. Com certeza. Claro. Parabéns. Então, mais saúde na cavidade oral, mais saúde bucal para ele acostumar a escovar o dente desde cedo. Então, assim, existe a área da odontopediatria também, né? Sem E é uma dúvida. área legal também. E é sensacional. Se você consegue doutrinar, entre aspas, o tutor desde cedo, né? Pro animal é muito melhor, porque cai naquilo que você falou. O que o gato, quais as experiências que ele... Pro gato isso é mais importante. O cachorro ainda ele é mais Maleável. maleável na vida adulta. Você consegue... O gato tem coisas que você não tira dele mais. Nunca mais. Os meus. Então, se você consegue mudar desde o começo, é sensacional isso. É. E quando você pega um animal que está com a boca, enfim, saudável, porque o dono está conseguindo escovar, é muito satisfatório. Sim, É muito lindo. Prof, eu queria entrar num assunto polêmico. Tadam. Sobre anestesia free. Diz que hoje tem muita gente que está fazendo uma limpeza em casa, né? E isso para mim é um absurdo e não tem condição, porque eu acho que eles só acabam piorando o que já está ruim, Sim. né? Eu queria a sua opinião sobre. Então, anestesia free. Anestesia free é um termo. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos. Sim, sim. Então, significa fazer tratamento odontológico sem anestesia. E isso tem um atrativo enorme para tutores, porque é óbvio que a grande maioria deles, a primeira coisa que eles pensam quando fala em tratar a boca de animal é anestesia. É o medo da anestesia. A pessoa entra no consultório odontológico com uma aura em volta dela, é a aura da morte, assim. Ele acha que vai... Na verdade, ele não acha, ele tem certeza que o animal vai morrer naquele tratamento. E é a maldita cultura de que a boca pode ficar para depois, Exatamente. Né? Aliás, é uma coisa importante que a gente vai falar daqui a pouco. Quer dizer, eu gostaria de falar um pouco sobre a inflamação, mas enfim. E tem tudo a ver com anestesia free também. Por quê? Porque isso atrai muito as pessoas. Olha, eu vou tratar a boca dele, não precisa de anestesia. O cara arregala os olhos para isso, tá? Agora, só um parênteses aqui. O dentista veterinário, ele trabalha com... Outro dia há muitos anos nós fizemos um levantamento lá no Odontovet sobre, na verdade, a prevalência etária, né? Qual a idade média dos animais que a gente trata? Mais de 90% dos animais são adultos a idosos. É difícil, hoje em dia mais, mas é muito mais raro a pessoa levar o animal logo cedo. O animal ainda não tem bafinho na boca. Então a gente trata animais velhos.
Tá? Então a gente tem lá, para isso a gente tem uma equipe de anestesistas lá dentro, ou anestesistas rodando volantes, que são excelentes. Os caras têm uma formação absurda hoje em dia, por conta da especialidade. Exato. Então, o que acontece com essa bendita anestesia free? A ideia é que o veterinário consiga, e isso eles têm uma vantagem, eles têm um treinamento para lidar com o animal, para acalmar o animal e tal. Mas isso não é suficiente para se tratar a boca de um animal. Né? Quando a gente fala de tratamento odontológico, nós estamos falando de trabalhar em regiões, por exemplo, abaixo da gengiva, né? Do espaço subgengival, né? Onde tem placa bacteriana, onde tem cálculo. Nós temos que identificar regiões que mantêm a infecção na boca. Então, nós estamos falando de bolsas periodontais. O que é isso? Esse espaço que a gente tem entre a gengiva e o dente, nós temos, o cão tem, o gato tem. Esse espaço tem o mesmo tamanho, praticamente, entre a gente, uma girafa, um leão, um cão e um gato. O gato um pouquinho menos, meio milímetro, 1 milímetro. Nós temos 2. 2 milímetros é um espaço enorme para um monte de bactérias. Só que com infecção esse espaço pode aumentar. Então esse espaço pode ir para 10 milímetros. E aí nós podemos começar a ter um tipo de bactéria diferente, que é um tipo de bactéria que não precisa nem de oxigênio para viver. Então, essas bactérias, elas estão lá dentro, você não consegue ver, você não consegue remover com escovação de forma alguma. E é uma região, obviamente, que está inflamada e causa muita dor. Se você está imaginando que você removendo, raspando o tártaro dos dentes, né, com o animal acordado, você está entrando nessas regiões, está muito enganado. Isso não. Esse é o grande problema. Sim. O problema não está no tártaro, né? O tártaro é algo que chama a atenção do tutor, porque ele está evidente ali. Mas isso aí é a pontinha do iceberg. Não é o tártaro que causa o problema. O que causa o problema são as bactérias que estão na placa bacteriana. E essa a gente não enxerga. Essa está lá dentro da bolsa. Sim. Um animal acordado, você não consegue. Se você tentar chegar lá, ele vai urrar de dor. Não tem como. Então o trabalho com o animal acordado fica muito limitado a um pequeno aspecto do tratamento odontológico, que é só a remoção do tártaro. Tá? E a remoção do tártaro não significa tratamento. Sim. Tá? Então, eu preciso, para tratar a boca dele, eliminar essa bolsa, eventualmente extrair dentes que não têm mais condição de estar na boca. Né? A própria radiografia, né? A Que não própria existe o radiografia tratamento periodontal intraoral. sem ter uma radiografia Exato. intraoral, porque a gente é realmente a ponta do iceberg, né? Então, o que tem para cima ali de raiz, de tudo, é só a radiografia que vai trazer isso pra gente. Né? Pra você ter uma ideia, hoje é norma na odontoveterinária a gente radiografar 100% da boca dos animais em qualquer tratamento. Se eu não radiografar, de 13% a 15% das doenças que poderiam ser identificadas não serão. Ou seja, elas estão escondidas. Se eu não radiografar, eu posso falhar em 15% dos casos. E é alto isso. Em medicina, isso é gigantesco. É. Não dá para você trabalhar com esse tipo Exato. de margem. Tá? Então, você tem que radiografar. Se você colocar um filme radiográfico na boca de um animal adulto, ou ele vai engolir ou ele vai mastigar. E eu vou chorar. Exato. Então, secar. E eu vou chorar. Porque pra ter um é difícil, imagina mastigar. Exato. Portanto, assim, em resumo, fazer tratamento odontológico sem anestesia é contraindicado. Existe uma norma da AVDC, que é a American Veterinary AVDC, Dental College, aí eu buscando, Tela azul. que é a associação americana igualzinha à nossa brasileira. Então existe uma normatização contraindicando isso. A gente não tem uma lei ainda que possa fazer uma denúncia e a pessoa ser processada. Não existe. Mas existe o recurso do CRMV. Eu já participei de audiências no CRMV, fui chamado para dar suporte a eles quanto a isso, de pessoas que estavam fazendo esse tipo de tratamento. Tá? Existe muito desconhecimento também. O veterinário não sabe, muitas vezes. Então cabe aos dentistas orientarem. Não só ficar falando mal nas redes e tal,
Porque daí fica muito fácil, mas assim, orientar. Fala, fulano, você sabe que não pode, que existe... E claro, cada um recebe como quer. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Com certeza. Mas, assim, para quem está assistindo, veterinário ou tutor, isso é um absurdo. Não aceite algo desse tipo, Exato. né? Até para também contar com a orientação, às vezes, dos anestesistas também. Porque o fato de ser sem anestesia, ele vai ser mais problemático além dessa parte de vocês não conseguirem, né? O dentista, o odonto não vai conseguir avaliar adequadamente aquela boca ali. Principalmente falando em gato, né, gente? Como é que você vai abrir, olhar a parte interna dos dentes? Não vai conseguir. E o estímulo de dor durante um procedimento ali, a gente já sabe que piora o prognóstico daquela doença periodontal, condiciona aquele animal a ter dores crônicas futuramente, a gente não sabe. Então, isso tudo dá pra gente orientar dentro da veterinário clínico geral, que vai ter o primeiro contato com o tutor, mas o odonto também, e os anestesistas. Às vezes, se tiver essa conversa aberta com algum tutor que tá com medo da anestesia e tudo mais, conversa com o anestesista, gente. Muitas consultas, quando eu vou fazer e falo que precisa do procedimento e tudo, a primeira pergunta é, mas e a anestesia? Porque às vezes é um procedimento mais prolongado, né? A gente chega aí, sei lá, 3 horas de cirurgia e tudo. Então eles falam, caraca, muito tempo de anestesia, como que vai ser? Eu falei, relaxa, a anestesista é tal, ela vai vir, vai conversar com você, a gente vai fazer os exames e aí a gente vai fazer o procedimento. Então, assim, eu acho que o medo da anestesia na odonto ainda é um dos maiores medos. Mas tá melhorando também, né? Sem dúvida. As informações estão ajudando muito. Se você não assistiu ainda o nosso episódio de anestesia, foi o primeiro. Sim. Da primeira temporada, então volta lá e vai assistir. Porque A Rafa é maravilhosa a e Rafa ela, explicou pra caramba. inclusive, disse que o contato dela com os tutores tem crescido muito, né? Justamente por conta desse medo. Então, se você não assistiu, você volta lá que você tá atrasado. Isso aí. Uma coisa que a gente sempre pede pra você, além da dica pra tutor e pro veterinário, é falar sobre um mito que te irrita dentro da odontologia. Ainda tem um mito, assim, que você fala assim, caraca, por que isso ainda não sumiu da ideia, da cabeça das pessoas? Que você queira falar agora, esse momento de desmistificar. Você sabe qual é o principal mito? Isso envolve não só tutores, quanto veterinários. Aliás, muitos veterinários. Parece meio besta. O mito é de que o animal que tem muito tártaro na boca precisa tratar os dentes. O animal que tem pouco tártaro na boca não precisa tratar os dentes. Talvez isso seja a coisa que mais me irrite. Principalmente quando eu vejo um colega falando isso para mim, né? Por quê? Eu volto naquilo que eu falei. O tártaro não é sinônimo de doença. É claro que ninguém quer ter tártaro nos dentes, tá? Mas ele não é a causa do problema. Quantos e quantos pacientes a gente não atende que tem uma quantidade enorme de cálculo nos dentes, e aí a gente radiografa, a gente faz todo o exame clínico que é demorado da boca, e ele não tem nenhuma lesão mais grave. Ou seja, ele tem... A doença periodontal é dividida em 4 graus. Ele tem o primeiro grau, que é o grau de só gengivite, mesmo com muito tártaro nos dentes. Esse não é o grande problema. Sabe qual é o problema? É o colega, o veterinário, que abre a boca do animal em consulta, fazendo uma inspeção, e diz assim, ele não tá muito sujo, não tem muito tártaro, então não precisa, vamos esperar juntar um pouco mais. Esta frase me tira do sério. É como se o ortopedista estivesse vendo um cara que quebrou a perna e falou, não, tá exposta. Então vamos esperar, mexe mais, vamos ver se expõe, daí a gente trata. É lógico que é meio a comparação é meio exagerada, mas é isso que a gente está fazendo. Existe um fator, que é o principal fator da doença periodontal, que está envolvido nisso, que é a inflamação. E aí nós estamos falando de inflamação crônica, uma inflamação diferente da inflamação essa que a gente bate a mão aqui e dói. A inflamação crônica, ela tem toda uma característica particular. E quando eu digo, vamos esperar um pouquinho mais, eu estou dando tempo para essa inflamação evoluir, cronificar ainda mais e principalmente começar a liberar ou continuar liberando, a gente chama isso de mediador inflamatório, são substâncias que o organismo inflamado cria
e que vai causar problemas em todo o organismo. Ó, isso eu estou falando agora, a gente está falando, a veterinária fala disso há 15 anos, vai. A medicina humana estuda isso há 30, 40 anos. Mas lá também havia muita reticência quanto a isso também, entre os dentistas e tal. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a relação dessa inflamação da boca com gatos diabéticos, ou cães diabéticos, não importa. Existe um mecanismo de relação entre um mediador inflamatório desse que sai lá da boca, vai até a célula e impede a célula de responder à insulina. Então, acho que todo mundo sabe que a insulina é uma das formas, é a forma principal de se controlar o açúcar do sangue. Sim. Mas ele precisa ativar a célula num receptor, para que a célula puxe uma molécula de glicose para dentro. Quando eu tenho esse mediador inflamatório grudado ali primeiro, é como se tivesse blindado a célula, não entra nada. Então, se antes eu tinha 10 células absorvendo açúcar, agora eu tenho 5 só. As outras estão bloqueadas. O que é isso? Resistência insulínica. Então, isso é um mecanismo conhecido para os humanos, né? Isso eu não estou falando só de inflamação da boca. A inflamação de quem retém muita gordura, indivíduos obesos, né? Né? Por que o obeso tem tendência a diabetes? Por conta disso, por causa da inflamação que a gordura abdominal pode causar. Influência na doença intestinal inflamatória dos gatos, influência em doenças cardiovasculares, né? Por exemplo, em mulheres, parto prematuro em mulher grávida, baixo peso ao nascer de mulheres parturientes. A própria diabetes gestacional também. Diabetes gestacional. Então, nós estamos falando de algo que parece que está muito distante e tem uma relação íntima. Quando a gente trata um paciente diabético que está resistente à insulina, a gente trata a boca, ele vem normalmente com uma carta enorme de recomendação do endocrinologista, porque ele não vai poder receber a mesma quantidade de insulina que ele estava recebendo, porque em 24 horas ele começa a responder de novo muito bem à insulina. Sim. Eu A tive gente uma vê paciente isso. recente, A gente inclusive, vê isso. que veio para consulta comigo e diabética, altíssima. E eu falei, olha, eu só vou fazer depois que você for no endócrino e conversar com ele que a gente vai mexer na boca. Porque essa quantidade de insulina vai mudar, a resposta do organismo dela vai mudar. E eu preciso que você volte lá para controlar, porque ela está controlada agora, mas isso vai mudar completamente depois que a gente mexer na boca. E foi batata. É isso mesmo. Foi batata. É. Ainda mais gato, que gato reverte, né? Então. Faz remissão da Agora, se você imaginar esse caso do veterinário que faz sem anestesia, o que ele está fazendo? Quando ele mexe nessa estrutura gengival, raspando da forma que ele faz, por estar inflamado ali, ele aumenta, a gente fala que ele aumenta a permeabilidade vascular, ou seja, como está tudo meio inflamado, tudo se abre ali, as portas se abrem. Então tudo fica mais fácil para se invadir o sistema. Esses mediadores inflamatórios, essas substâncias, começam a circular muito mais intensamente. Então a gente está provocando na verdade, o animal que mantém a boca inflamada por muito tempo, hoje ele é considerado um animal inflamado sistemicamente. Ele está o tempo todo inflamado. Aquilo circula e existe um mecanismo celular que se retroalimenta. Então ele passa a produzir mediadores inflamatórios no sistema e ele começa a ficar inflamado. Pessoas são assim. Problema articular é muito evidente. Então isso diminui muito, começa a haver destruição de cartilagem articular, por exemplo, por conta de inflamação da boca também. Em gato, a gente vê muito isso, principalmente por... eles são propensos a ter reações imunes muito exageradas. Então, eu já vi gato... Chamando imunocomplexo. Complexo, aí fica com insuficiência renal aguda, faz a pancreatite, começa com dor articular, aí você desencadeia um monte de processo. Mas é aquilo que você sempre fala, né, querida? A saúde começa pela boca. É A isso. saúde começa É pela isso. boca, sem como. É isso. Eu sempre falo e não adianta. É isso. O ferro tá aqui pra comprovar. Não, se você quer dar uma velhice leve
pro seu animal. Leve que eu diga o que? Envelhecer bem. Mantenha a boca dele saudável. Isso já é uma grande... Claro que você tem que fazer todo o resto. Sim. Mas não faz sentido você levar o animal para tomar banho toda semana e tomar vacina todo ano e ele a nunca boca tratou a podre, boca. Ele né? não vai envelhecer bem. A gente não está falando de dor na boca só. A gente está falando de um animal que tem sensação de inflamação. A gente sabe o que é isso quando a gente fica resfriado. Sim. Quantos animais a gente atende que tem carinha de resfriado? Porque ele está inflamado. Ele está Ainda inflamado. mais gato. Gato, É. só vê aquelas boquinhas ficam com a Exatamente. boquinha aberta. É. Aquela sofrimento. É verdade. Não é? O gatinho de uma clínica que eu atendo aqui, ele é o gato da clínica. A Vitória, depois que fez o tratamento dele, o gato é outro. É outro. O pelo tá bonito. Ele É. consegue se lamber novamente. Ele não se lambia, ele não comia, ele vivia à base de corticoide. E agora ele tá ronronando e Ele tá tacando foda-se. entrando dentro das baias, se você deixar aberta, tem que nem debaixado. Dos pacientes. Ele é bem interativo. Exatamente. Agora tem um momento em que ninguém foge. Prof, ninguém sai daqui Hum. sem contar pra gente um caso bizarro. Estados Unidos, no meu período lá. Talvez a coisa mais inusitada que eu tenha feito lá foi que eu vi lá no dia de manhã, eu peguei os prontuários e a gente ia receber um mini pig, um porquinho. Lá tem muitos animais diferentes como pets. Estamos esperando um mini pig, de repente entra um cachaço, porco desse tamanho, gigantesco. Falei, meu Deus. E não, e a Vicky vai saber o que é isso. Ele tinha um abscesso na mandíbula gigantesco. O porco, ele tem uma dentição mista, ou seja, ele tem dentes pré-molares e molares muito, não muito, mas parecidos com o nosso. Ou seja, troca dente, nasceu, acabou, fica daquele tamanho. Mas ele tem um dente, uma presa gigantesca, que ela cresce a vida inteira. Ela precisa gastar, porque senão ela vai crescendo, ela dá a volta assim para dentro da boca. E os domésticos, como eu falei, problema. E o mini pig. E esse teve um problema, não só de crescimento exagerado, mas ele fez um quadro que a gente chama de hipersementose. Tem uma estrutura em volta da raiz que, por conta desse mau desgaste, cresce demais e começou a formar um abscesso gigante. Só que um porco daquele, na mesa, o dente, ele vem... Você imagina a boca de um porco gigante assim? A raiz pega toda a mandíbula inteira, ela vai até lá atrás. Nossa Senhora. Aí você vai fazer extração, né? Então eu tive que fazer extração. E é uma extração, assim, muito complicada, porque você mexe em toda a estrutura da mandíbula. Eu tive que dividir o dente em 3 partes. Eu fiz uma extração, a parte mais externa, eu fiz intraoral, né? Eu tirei pelo alvéolo, uma extração, como você imagina um dentista arrancando um dente. Mas os outros 2 pedaços eu tive que abrir aqui, abrir tudo e tirar aquilo em fragmentos. Então, assim, uma cirurgia de 5 horas. E, assim, uma equipe... Lá eles morrem de medo de tudo, né? A gente estava falando de anestesia. Lá você tem 2 technicians para cuidar de um animal, mais a residente e a professora circulando. Uma tensão do caramba e eu suando. Acabou daquele porco Do mini pig. Um mini pig. Você lembra quantas toneladas ele tinha? Então, era um animal de uns 300 quilos. Assim. Era muito grande. É a Mini. Ela comprou na OLX, gente. Daí eu falei, ela falou, eu da comprei Shopee. como mini, mas ele não parou de crescer. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu tenho um caso. Ah, meu Deus. Eu fui atender um gato que me chamou falando que era um problema de olho, né? Ocular. Então falou assim, ele tá com o olhinho inchado e tal. E aí, chegando na casa do gato, ele não estava com o olhinho inchado. Ele estava com metade da face demasiada. Toda. Eu olhei pra aquilo e falei, isso é dente. Isso não é. Primeiro eu pensei, um tumor. Aí eu falei, não, deixa eu olhar. Na hora que abre a boca do gato, porque se você não abre a boca do gato, quando você está examinando o gato, você não examinou o gato. Fiquei essa dica. Mas aí abriu a boca do gato, já via que o canino dele móvel, já com pus, descendo ali pela raiz. Aí na hora eu já tirei uma foto e falei, olá, Vitória, tudo bom? Como é que tá sua agenda? Sua agenda Vamos hoje? O melhor foi, vamos hoje? Eu falei, que hoje, menina? Você tá maluca? máximo amanhã. Pode ser amanhã? Ela falou, pode. Eu falei, graças a Deus. Então amanhã eu vou pegar seu gato e a gente vai resolver isso. Chega ela com o gato. Porque ela ainda levou o gato. Foi. Eu fiz esse trabalho VIP. Fui lá, peguei Eu o levo. gato, levei até a Vitória. Dia seguinte já tava... Já não, porque eu fiquei agoniada, né? Um abscessaço, né? É. E ele era um que não tinha muito cálculo dentário. Não,
Não tinha. Então é um caso desses bizarros, que ela não imaginava que a É. boca tava tão ruim. Isso é muito importante. Esses aumentos de volume de face pode ser um monte de coisa, mas uma das coisas que tem que fazer é olhar a boca. Sim. Exato. Porque muitas vezes é dente. As estruturas na boca de um gato, os dentes na boca de um gato, mesmo num cão, são muito próximas de olho, de tudo. Então, qualquer problema ali pode inchar tudo. Dá ruim. Entendi. Trouxemos esse presente, porque, né? Nossa. Um nível de visita desse não dá pra ser qualquer pessoa e qualquer Cara, presente. Bicho desse. Obrigado, pelo amor de Deus. Foi sensacional. Gente, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado mesmo. Então, muito obrigado mesmo por Imagina. ter suspendido lá de São Paulo pra vir Não, pra cá. foi um massa. prazer. Não, Gostei demais. E pode voltar sempre. Então, até o próximo episódio, gente. Não esquece. Toda sexta-feira a gente libera um episódio pra vocês. Beijo!